Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, estamos aqui reunidos para mais um dia de estudos. Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos para a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e, irmanados nesse sentimento de amor, de paz, que invade o nosso coração, vamos rogar a Jesus. Mestre querido, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome para estudar o seu Evangelho. Pedimos as suas bênçãos, a sua luz, a sua proteção e que possamos ter este dia um ótimo dia de estudos para que possamos colocar em prática todo o aprendizado que o Senhor nos deixou. E este aprendizado, sendo então colocado e inserido em nosso dia a dia, que ele possa nos transformar, pouco a pouco, em pessoas de bem, nos tornando assim um pouquinho melhores hoje do que conseguimos ser ontem. Permaneça conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E vamos então hoje dar continuidade ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são lições de conduta, ditam os princípios que devemos seguir e que nos conduzem ao bem. As bem-aventuranças são consideradas um resumo dos ensinos de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ser misericordioso é saber perdoar, mas não só com os lábios, também com o coração. O nosso estudo de hoje trata do perdão, da indulgência e do não julgamento das faltas alheias. A indulgência é a postura complacente, é aquele ser compreensivo que adotamos diante das faltas, dos erros alheios. Ser indulgente é saber relevar, esquecer tudo aquilo que possa ser reprovável no comportamento dos nossos irmãos. Os espíritos superiores nos ensinam que a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mais do que todos nós fazemos, né? Todos nós fazemos muito pouco uso da indulgência. É muito fácil para nós julgarmos o erro do outro. A indulgência não vê os defeitos e, quando os vê, evita falar deles, evita de divulgá-los, evita de comentar. A indulgência, sempre que possível, faz exatamente o contrário. Oculta os defeitos dos outros a fim de que não se tornem conhecidos publicamente, para que estas pessoas não sejam expostas, não se tornem vítimas da malevolência, do mal falar de outros ainda. E o Evangelho prescreve-nos que devemos enaltecer as qualidades do próximo, enquanto que ao mesmo tempo buscamos em nós os nossos defeitos, para que então possamos corrigi-los. Porque afinal de contas, todos nós temos pendores ruins a vencer, defeitos a corrigir, maus hábitos a modificar. Por que então apontar o dedo para a falta do próximo? Façamos uma reflexão. O tempo concedido a cada um de nós nessa encarnação, por mais longa que seja a nossa vida, é sempre curto quando comparado com o serviço que somos chamados a realizar ao longo de toda a nossa existência eterna em nossa jornada rumo ao Pai. E em qualquer atividade que nos dediquemos, em qualquer ocasião, quando o tempo é curto, é importante aproveitarmos cada minuto que temos. E assim é exatamente com a nossa encarnação.
O nosso tempo aqui nessa existência é um bem muito precioso para que a gente desperdice. Então vamos pensar, será que não estamos gastando tempo demais colocando energia, forças para apontar as faltas alheias, os erros e os desvios uns dos outros? Será que o que julgamos ser uma falta em nosso amigo, em nosso irmão, é realmente uma falta se analisado por outro ângulo, sob outra perspectiva? Será ainda que a falta que condenamos no próximo é condenável aos olhos de Deus? Talvez a falta que nós mesmos cometemos e nem percebemos seja muito maior do que apontamos no outro. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, Jesus diz: Por que vês um cisco no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão: Deixa-me tirar um cisco de teu olho, se tens uma trave no teu? Hipócrita, tirai primeiramente a trave de teu olho, e então verás como hás de tirar o cisco do olho de teu irmão. O ensinamento de Jesus é destinado aos que não veem os próprios erros, que muitas vezes são grandes, são traves, mas enxergam claramente um mal minúsculo, um cisco, na outra pessoa. É assim que nós procedemos. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar aquela olhadinha em nosso próprio modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente, às vezes sem nos darmos conta. Então Jesus recomenda que antes de pensarmos em criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação, para nós mesmos, observando-nos para não cairmos em equívocos. Destacar no outro o mal que recusamos a ver em nós mesmos é falta de caridade, porque ressaltando o defeito alheio é como se nós estivéssemos dizendo: eu não faço isso, eu sou melhor do que ele. E aí é o nosso orgulho falando. E todos nós devemos buscar nutrir a nossa mente com pensamentos edificantes. E não está em nosso poder exigir que os nossos semelhantes pensem ou ajam como nós. Não vale a pena gastarmos tempo e energia tecendo críticas sobre o que os outros pensam, muito menos se não estamos dispostos a contribuir para o esclarecimento desse nosso irmão. Então, nesse caso, o melhor que fazemos é buscar não julgar. Além de nos ocuparmos com o que os outros pensam, nós também, muitas vezes, desperdiçamos esforços até com o que os outros falam. A palavra dos amigos ou dos adversários, conhecidos ou desconhecidos, os que tecem contra ou a nosso favor, é a criação verbal que só a eles pertence. Assim é difícil. É difícil quando ouvimos calúnias, quando ouvimos difamações, coisas desagradáveis contra nós, ou a respeito de outros que nos são caros, que nos são nossos afetos. Mas a gente precisa buscar compreender que cada um se expressa como pode e fala sobre as ocorrências do dia a dia com sentimentos mais ou menos dignos, de acordo com o nível evolutivo em que se encontra. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E talvez esse irmão que pronunciou a palavra amarga, o pensamento ruim naquele momento, não tinha absolutamente mais nada de bom para dar. Mas não nos ocupemos com o que foi dito, com o que foi falado. Tratemos de nos resguardar para que a palavra amarga não encontre eco em nosso coração. E para isso precisamos trabalhar dentro de nós a indulgência, relevando o que foi dito, deixando passar, deixando que aquilo caia no esquecimento, principalmente se não era verdade. E se era verdade, precisamos procurar trabalhar isso em nós. Ninguém disse que é fácil, mas nós podemos tentar.
E aos poucos nós vamos conseguindo dominar esses nossos impulsos de responder de volta, de represália. A gente vai conseguindo se tornar mais indulgente. Porque vamos pensar, se não foi verdade o que foi dito, a mentira logo será trazida à luz da verdade. Porque assim como diz o ditado, mentira tem perna curta. E se foi verdade o que foi dito, então que deixemos nosso orgulho de lado e busquemos refletir onde erramos e vamos tentar nos melhorar. Também é certo que muitas vezes nos colocamos em posição de defesa do nosso pensar, tentamos convencer ou mesmo impor aos outros aquilo no qual acreditamos. Forçar as pessoas a pensar como nós só gera atritos, desentendimentos. Como vemos amigos e familiares brigando por discordarem nos assuntos da política, da educação, da religião e tantos outros. Lembremos que nossos pensamentos são nossos e os dos outros são deles, e todos devem ser respeitados. Não é porque pensam diferente de nós que estão em falta, estão em erro, estão em condição reprovável e mereçam ser criticados ou julgados. É muito difícil sermos complacentes e compreensivos diante do comportamento alheio, principalmente quando julgamos que é algo reprovável. Mas lembremos que dentro de cada um de nós há sacrifícios e renúncias que ninguém vê. Nós não sabemos o motivo que levou o outro a agir desta ou daquela forma. Sabemos que Deus não nos criou cópias uns dos outros. Se as criaturas que nos rodeiam nem sempre agem da forma que achamos certo, do modo como achamos que deveriam agir, e nem sempre estão cheias de excelentes intenções, talvez seja porque ainda não consigam compreender o mérito da sinceridade, das boas ações e dos benefícios que nós todos colhemos quando realizamos algo em serviço ao próximo, com amor, com compaixão, com caridade. O próprio Criador deixou cada um livre para exercer seu livre-arbítrio, e cada um de nós será cobrado pelos nossos atos. É a lei da ação e da reação. A observação das faltas ou das imperfeições do próximo só nos tem valia quando a usamos para nos servir de referência, para analisar nossas próprias faltas, a fim de nos corrigirmos e nos melhorarmos. Porque afinal, se a gente enxergasse apenas o bem, o belo, o perfeito, estaríamos impedidos de aprender com as lições que o mal e o erro nos traz. Nós aprendemos muito com os nossos erros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus diz assim: Não julgueis, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Nós seremos julgados na mesma medida e com o mesmo critério e com o mesmo rigor com que julgamos os nossos irmãos. Somente podem julgar aqueles que têm superioridade moral para fazê-lo, aquele que nenhuma falta tiver. Quem de nós está nessa condição? Quando os escribas e fariseus levaram à presença de Jesus a mulher adúltera para que fosse julgada e apedrejada segundo a lei de Moisés, o mestre, em toda a sua sabedoria, simplesmente respondeu: Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós sabemos o que aconteceu. A multidão foi lentamente se retirando, a começar pelos mais velhos, porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo de sua longa vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens. Dentre todos os presentes, permaneceu apenas Jesus, e suas palavras foram apenas: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? Ninguém condenou você? Então eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar.
Esta passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Jesus era o único que possuía condições morais, elevação moral e espiritual para julgar a mulher adúltera, e mesmo assim não o fez. Ele não a tratou com desprezo, não lhe exigiu arrependimento. Aprendamos a ser então mais indulgentes, como Jesus fez, pois a indulgência jamais se ocupa com os maus atos das outras pessoas. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, tem apenas bons conselhos, como Jesus fez. Vá e não peques mais. Conselhos que na maioria das vezes são até dados de forma velada, com delicadeza, com brandura. Mas deixar de apontar o mal no outro não basta. A lei de Deus, que é a lei de amor, nos impõe o dever de auxiliar os nossos irmãos de jornada, fazendo em favor daquele que está em erro todo o bem que estiver ao nosso alcance. Seja através da oração, de um bom pensamento fraterno, de atos e ações que ajudem essa pessoa a encontrar o caminho certo. Ao invés de julgar, ajudemos. E esse exercício de indulgência, de misericórdia, tem o saudável efeito de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia. E isso torna a pessoa mais feliz. E como espíritas que somos, sabemos que a nossa própria felicidade está na mesma razão, na razão direta da felicidade que formos capazes de proporcionar aos nossos semelhantes. Porque nós colhemos aquilo que plantamos. E a pessoa indulgente sempre se beneficia, torna-se simpática aos que a cercam e angaria para si grande bem-estar, que vem em decorrência da certeza de ser uma pessoa querida, de uma pessoa apreciada, porque ela está dando cumprimento ao mandamento: amai-vos uns aos outros. Busquemos ser misericordiosos, nos empenhando com afinco, procurando cooperar uns com os outros, para que nós também recebamos dos outros e do mais alto o auxílio de que necessitamos em nossa jornada. Façamos da compreensão, do amor ao próximo, o lema de nossas vidas, porque agindo assim, iremos nos aproximando a cada dia de Deus. E assim concluímos o nosso estudo de hoje. Fiquem em paz e que o Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações.